Olá você! E aí, está chegando a data da prova do Enem. Vamos estudar corrigindo as questões da prova de filosofia do Enem de 2022? Muito bom. Separei para vocês todas as questões de filosofia e vamos fazer aqui juntos em Aprendendo a Filosofar. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos aos nossos estudos de hoje. Esse é o nosso Canva e vamos, com o auxílio dele, corrigir 6 questões do Enem, da prova comum de filosofia, e também vamos corrigir aqui uma questão da prova digital. Vamos começar então. Primeira questão da segunda aplicação, da prova ali digital. O tema é Platão. Os verdadeiros filósofos, tornados senhores da cidade, sejam eles muitos ou um só, desprezam as honras, como as de hoje, por julgá-las indignas de um homem livre e sem valor algum. Mas, ao contrário, têm em alta conta a retidão e as honras que dela decorrem e, julgando a justiça como algo muito importante e necessário, pondo-se a serviço dela e fazendo-a crescer, administram sua cidade. Platão, A República, São Paulo, editora Martins Fontes, 2006. O texto, então, vamos lá. O nosso enunciado se baseia aí numa obra de Platão, A República, a obra mais famosa de Platão, que vai se dividir em 10 capítulos, e aqui o assunto é a questão da justiça. Sócrates e Trasímaco, no livro 1 da República de Platão, discutem o que é a justiça. Sócrates, o pensador clássico, que vai trazer as questões antropológicas para a discussão filosófica, essencialmente, discute com Trasímaco, que é um sofista. Sofistas eram, de certo modo, desprezados por Sócrates, por Platão, porque eles tinham uma busca de uma verdade relativa, relativizada, enquanto Sócrates, Platão e Aristóteles querem encontrar a verdade, o bem, o belo, o verdadeiro. E aqui o assunto é a questão do que é o justo, o que é virtuoso em Platão. Vamos ao comando da questão, então. No contexto da filosofia platônica clássica, o texto expressa uma perspectiva aristocrática acerca do exercício do poder, uma vez que este é legitimado pelo o quê? Vamos lá. Reparem que aqui o texto fala em uma perspectiva aristocrática. Aristocrata, do grego, é o aristói, o belo, o nobre, o bem-nascido. Não vamos confundir o aristocrata, belo, nobre, bem-nascido, com o indivíduo oligarca. O oligarca, oligo, poucos, governo de poucos. Platão defende, prefere um governo aristocrático, em que os melhores governem a sociedade, governem a polis. Então, vamos ver. No contexto da filosofia platônica, o texto expressa uma perspectiva aristocrática acerca do exercício do poder, uma vez que este é legitimado, é corroborado pelo quê? Ou pela quê? Pela prática da virtude. Bom, para Platão, o aristocrata deve ser o homem virtuoso, o belo, o nobre, o bem-nascido, o kalos agathos, belo, nobre, bem-nascido. Esse deve ser aquele que deve governar, o homem que pratica a virtude. São os melhores. É bem por aí a ideia de Platão. Letra B, seria um consenso da elite. Que elite? Uma elite simplesmente
aqui no enunciado, ele fala: despreza as honras como as de hoje. Então, aqui, o que Platão defende não é uma honra como simplesmente ter recursos materiais, ter dinheiro, simplesmente. Então, ele não quer um consenso da elite, ou, pensando pelo menos, uma elite puramente senhora de bens materiais, mas ele quer alguém que pratique a virtude, que busque o bem da polis, para Platão. O consenso da maioria não é isso que Platão quer. A maioria, né, o governo é de uma democracia. A democracia, devemos lembrar, ela matou Sócrates, o mais sábio dos homens, o mestre de Platão. Então, Platão aqui não quer a decisão da maioria. A maioria para Platão é uma maioria ignorante. Nesse aspecto, Platão é conservador. A riqueza do indivíduo, definitivamente não. Platão não quer aqui um governo legitimado pelo poder da riqueza do indivíduo. Isso seria uma plutocracia, governo dos ricos. Não é o que Platão quer. Ou o pertencimento de sangue. Platão discute muito bem, por exemplo, um contemporâneo seu, Péricles, o político mais famoso, mais importante do século V a.C. Péricles tinha 2 filhos que receberam a melhor educação possível. Um deles era um político engajado e importante na cidade. O outro era um malandro que queria saber de carros e cavalos, fazer acrobacias e coisas do tipo. Ele, então, somente pelo sangue, não se justificava. O que garante alguém ser legitimado no poder é a prática da virtude. O homem belo, nobre, bem-nascido, deve viver, experimentar e praticar a virtude. É o que Platão quer de nós. Então, questão número 1, prova do Enem 2021, segunda aplicação, alternativa A prática da virtude. É o que Platão quer. E não quer qualquer virtude. Ele quer a virtude. Vamos, então, à próxima questão. Essa já é uma questão regular da prova do Enem. Enem 2021, prova azul, questão 82. Novamente, estamos aqui com Platão. Sócrates diz: quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Mênon, que coisa afirmas ser a virtude? Então, Sócrates, nessa obra de Platão, sabemos que Sócrates nada escreveu, Platão é o seu principal responsável, né? O principal responsável pelo que Sócrates produziu para a gente. Platão, aqui nessa obra que eu vos mostro, Mênon, que eu li exaustivamente na PUC, ele pergunta, Sócrates pergunta a Mênon: Mênon, o que é a virtude? E Mênon vai responder o seguinte: ora, não sabes, Sócrates, você que dizem ser tão sábio, eu sei. E aí Sócrates pergunta para Mênon o que é a virtude, e Mênon responde da seguinte maneira: a virtude do homem é amar e ajudar os seus amigos, odiar e prejudicar os seus inimigos. Isso é coisa de grego. E ele fala ainda, Mênon, a virtude da mulher é cuidar da casa, da escravaria, cuidar dos bens da família e obedecer o marido. Isso é uma visão conservadora, digamos assim, dos gregos antigos. Platão entende que a mulher, se bem educada, ela também pode governar a polis,
Platão está aqui, nesse aspecto, à frente do homem do seu tempo. E aí, Meno vai dar uma virtude que seria para o idoso, para a criança, e aí Sócrates debocha dele aqui nessa obra Mênon de Platão. Ele vai falar, poxa, que legal, ironicamente, como Sócrates agia. Eu te pergunto, Mênon, o que é a virtude, e você me dá uma miríade delas. Sócrates quer o conceito, e o conceito deve ser universal. Sócrates não quer exemplos, porque o exemplo é particular. O exemplo é importante para reafirmar o conceito. Só que o exemplo de bom pai não é o conceito de bom pai. Sócrates quer o conceito das coisas. E aí, a gente viu aqui no enunciado, ele perguntando para Mênon qual é o conceito de virtude. Platão, Mênon, Rio de Janeiro, PUC, esta obra aqui mesmo que eu vos mostro, Loyola, 2001. Vamos à questão agora. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon, Sócrates com Mênon, é um exemplo da utilização do quê? Letra A, uma escrita epistolar. Escrita epistolar, através de epístolas, nós vemos de maneira recorrente na Bíblia, no texto bíblico. São Paulo escreveu algumas epístolas que estão no cânon bíblico para nós. Aqui, sabemos muito bem que Sócrates, Platão, são homens do século V a.C. Eles são anteriores à organização desse texto epistolar bíblico, que aqui eu falo do Novo Testamento, inclusive. Então, não pode ser isso. Está anacrônico ao próprio comando da questão. Letra B. Método dialético é exatamente isso. A resposta correta é, de fato, a letra B, o que Sócrates faz aqui e nos apresenta. Ele está dialeticamente, através do diálogo, através, logos, da palavra, da razão, é através do diálogo que Sócrates está discutindo com Mênon, aqui nessa obra de Platão. Sócrates coloca uma série de perguntas para Mênon. Mênon não vai conseguindo respondê-las a contento. E quando Mênon percebe e entende que não sabe, aí sim ele está pronto para começar a estudar, para começar a aprender filosofia. É aquela clássica frase de Sócrates: só sei que nada sei. Mas quando você admite que não sabe, esse é o momento em que você se abre para aprender filosofia. Então, nesse método dialético de Platão, primeiro eu tenho que fazer a desconstrução do conhecimento. Primeiro é necessário que Mênon entenda que não sabe, para então ele se abrir à aprendizagem. Essa passagem aqui no Mênon é quando o Mênon entende que não sabe, que ele começa a ouvir com encantamento Sócrates, ele está enebriado, ele está embriagado com o prazer de poder ouvir e aprender com a filosofia de Sócrates. Quando ele admite que não sabe. Aí ele está pronto para começar a aprender a filosofar. É o nome do nosso canal. Bom, letra C, linguagem trágica. A linguagem trágica vamos deixar para os escritores de tragédia da Grécia Antiga. Sobretudo, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Não é isso que a questão aqui nos pede. Explicação fisicalista, preocupada com as questões da física, da natureza. Isso é objeto de estudos dos filósofos pré-socráticos, aqueles que estão preocupados com as questões da física. Não é o que estamos vendo aqui. E, por último, uma suspensão judicativa num tribunal. Aqui Sócrates não está num tribunal com Mênon. Ele está numa conversa dialogal com Mênon.
Então, a opção correta é a letra B. É o método dialético. Método é o caminho, através do diálogo que Sócrates quer fazer filosofia com seu interlocutor. Perfeito? Então, Platão caiu 2 vezes na prova anterior. Eu acredito que, não é uma garantia, que nessa prova do Enem provavelmente virá um Aristóteles, quiçá um pré-socrático. Sobre Aristóteles, eu tenho uma videoaula em nosso canal em que eu pego uma bateria de questões só de Aristóteles para fazer com vocês. Vou deixar o link dessa videoaula aqui nos comentários para vocês também. Vamos à próxima questão. Questão número 55 da prova azul do Enem de 2021, para quem ingressou na universidade aqui em 2022. Nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais para individuais é de tal modo eficaz, funciona, que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, casas em patamares, utensílios de cozinha, etc. Herbert Marcuse, A Ideologia da Sociedade Industrial. O homem unidimensional, de uma só dimensão. É o homem material, o homem materialista, que aqui chama atenção para a gente o filósofo alemão da Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse. Rio de Janeiro, Zaar, 1979. Então, aqui nós temos o enunciado de uma questão com o texto de Herbert Marcuse. Marcuse é um filósofo mais novo da Escola de Frankfurt, um grupo de filósofos alemães neomarxistas que se uniram na Universidade de Frankfurt, no departamento de filosofia. E aí você vai ter, junto com Marcuse, Horkheimer, Habermas, Adorno e outros mais. Bom, o texto indica que, no capitalismo, a satisfação dos desejos pessoais, olha aqui o texto, ó, transplante das necessidades sociais do conjunto da sociedade para as individuais, para o que é do indivíduo. Individual é aquilo que não se divide, tá? Então, o homem vai pensar mais individualmente. Isso incomoda Marcuse. Marcuse tem um conceito bem interessante, que é o de coisificação. No mundo em que nós vivemos, as pessoas são coisificadas. A coisificação acontece quando eu olho o outro ser humano como uma coisa. Quem viu, quem lembra, do filme italiano que ganhou o prêmio Oscar, A Vida é Bela. Nesse filme, há uma passagem em que o italiano, que está preso em um campo de concentração nazista, ele carrega uma bigorna. E ele não aguenta o peso da bigorna e a coloca no chão. Um outro preso, um outro confinado num campo de concentração, diz para ele: carregue a bigorna, porque se os nazistas perceberem que você não é capaz de trabalhar, eles vão te matar. Ele é coisificado. Ele só tem algum valor na medida em que ele tem a capacidade de trabalho para produzir algo para os alemães nazistas em um campo de concentração. Ele é coisificado. Para Marcuse, quando eu ou você ou qualquer ser humano se aproxima de alguém tentando tirar proveito daquela outra pessoa, nós estamos coisificando. Tiramos o valor do ser humano e o tratamos como uma coisa. Isso é sensacional em Marcuse. Bom, seguindo, a satisfação dos desejos pessoais, individuais, é influenciada por, segundo Marcuse, o quê? Políticas estatais de divulgação. Gente,
Marcuse é um neomarxista, é um filósofo de esquerda que eu fiquei encantado com a sua filosofia quando, na minha graduação, na minha primeira graduação, na UFRJ, eu li Razão e Revolução, do Herbert Marcuse. Que pensador, que texto, que capacidade de produção textual tem esse homem, Marcuse. Bom, é claro que nessa prova do Enem não virá Marcuse, duvido muito que venha, mas pode vir qualquer um outro filósofo da escola de Frankfurt. Em nosso canal, temos uma playlist com questões sobre a escola de Frankfurt. Entre lá, aproveite e estude. Bom, então aqui o texto não fala de políticas estatais de divulgação. Não é isso que Marcuse nos chama a atenção aqui. Letra B. Incentivos controlados de consumo. É isso. No mundo capitalista, que, claro, é objeto de crítica para Herbert Marcuse, as pessoas são incentivadas de maneira controlada a consumir. Nós somos felizes, olha aqui no texto, quando nós temos um automóvel, quando trocamos de automóvel. O automóvel é o símbolo do indivíduo bem-sucedido no capitalismo. Ter o seu automóvel, ter o seu carro, ser escravo do seu carro, supervalorizar o seu automóvel, uma casa em patamares. Precisamos de uma habitação honesta e digna? Sim. Precisamos de casas em patamares? Não. Ou ainda, talvez ainda mais fútil, esse homem individual, esse homem individualista do Marcuse, o homem que vive supervalorizando os seus utensílios de cozinha. O ser humano tem valor, ele vale. E o valor do ser humano é a dignidade. Diz Kant. Aqui não se pode considerar o homem a partir dos seus utensílios de cozinha. Então, essas coisas coisificam o homem. Supervalorizar isso coisifica o homem. E aí nós temos, no mundo capitalista, incentivos controlados de consumo. E eu vou controlando e coisificando o homem. Essa questão 57, prova azul, opção correta, letra B. Ou ainda, letra C, vamos lá, já sabemos que a letra B é a opção correta. Prescrições coletivas de organização. O texto não fala disso. Uma prescrição, prescrever, dizer como iremos nos organizar coletivamente. O texto não trata disso. Letra D. Esse é o destrator. Mecanismos subjetivos de identificação. Se identificar pelas coisas. Não é exatamente disso, tá? A questão são os incentivos controlados de consumo. Consumir aqui automóveis, casas, utensílios domésticos, mercadorias. E, por último, a letra E. Repressões racionalizadas do narcisismo. Não é isso aqui a questão, né? Você ser narcisista. Narciso, personagem da mitologia grega que se amava mais do que a tudo e do que a todos. Opção correta aqui é a letra B. São os incentivos controlados de consumo, repito. Vamos à nossa próxima questão. Enem 2021, questão 64 da prova azul. Aqui eu vou trabalhar com vocês com a prova azul. Por maioria, nós não entendemos uma quantidade relativa maior, mas a determinação de um estado ou de um padrão em relação ao qual tantos as quantidades maiores quanto as menores serão ditas minorias. A questão aqui não é simplesmente quantidade, veremos. Serão ditas minoritárias. Maioria supõe um estado de dominação. É nesse sentido que as mulheres, as crianças e também os animais são minoritários. Gilles Deleuze e Guattari. Mil Platôs, São Paulo, editora, 34, pará. No texto, a caracterização
de uma minoria decorre da existência de quê? Vamos rapidinho falar um pouco aqui desses dois autores, né? Deleuze, Gilles Deleuze, filósofo francês, assim como Guattari também, são autores do século XX. Segundo o professor de filosofia da PUC do Rio de Janeiro, Gilles Deleuze é o maior pensador francês do século XX. Deleuze estudou muito questões da psicologia, discutiu as questões da filosofia, associado também a essa psicologia. Ele é um grande pensador para entender a filosofia do próprio Michel Foucault, de Nietzsche, de Bergson e de outros autores contemporâneos. Ele escreve, em muito tempo da sua vida, junto com Guattari. Guattari, ele tem essa preocupação que nós vemos aqui no texto, com as minorias. Quem são as minorias? Com a questão da ecologia. É o outro objeto muito importante e muito rico aqui para Guattari. Essa questão aqui mais se aproxima do interesse de Guattari até do que de Deleuze. Não que Deleuze não se preocupe com isso, com as minorias. Essa questão dos minorias, da supressão das minorias, é muito importante para Guattari. Lembrem-se que nós temos na política alguém que tem muita aceitação social, que diz exatamente isso. As minorias devem se curvar diante da maioria. Esse tipo de fala vai causar asco em Guattari, definitivamente. Vamos lá, então. No texto, a caracterização de uma minoria decorre da existência de quê? Vamos lá. Ameaça de extinção social. Não é acabar com a minoria, extinguir socialmente as mulheres, as crianças. Não é, tá? Alguns animais a gente parece trabalhar para extinguir, tristemente, né? Embora nós não entendamos muito bem, alguns de nós, que destruindo a natureza, o homem também se destrói. Mas aqui não é a letra A. Não é acabar com as mulheres e as crianças. Aí seria destruir a sociedade. Letra B. Políticas de incentivos estatais. Também não é isso que o texto fala. O texto aqui não fala de relações do Estado, incentivos do Estado, ou algo que valha. Está longe disso. Letra C. Relações de natureza arbitrária. É isso. Por quê? É o arbítrio. Uma sociedade em que a maioria em poder político, em poder de dominação política, se impõe às minorias, aos índios, aos negros, aos deficientes físicos, aos deficientes intelectuais, às mulheres, às crianças e também aos animais. Nós, os homens ricos e poderosos, oprimem as outras minorias. Então, aqui é isso que é a questão, sobretudo em Guattari, as relações de natureza arbitrária, que incomodam esse pensador francês, Félix Guattari, do século XX. Letra D. Valorizações de conexões simétricas. Aqui não temos conexões simétricas, elas são assimétricas, não são organizadas. É uma maioria em poder político que oprime os outros grupos, infelizmente. Hierarquizações de origem biológica. Não é isso que o texto trabalha com a gente, tá bom? De origem biológica, né? É uma questão aqui mais social. Essas questões sociais são muito importantes para Deleuze e para Guattari. Muito bom. Então, opção correta, na questão número 4, letra C, relações de natureza arbitrária. Vamos agora, então, à questão número 5. A questão 5 contempla Friedrich Engels, o grande parceiro de Karl Marx na produção, na organização do socialismo científico. Vamos lá, então. Enem 2021, questão 65, de novo, da prova azul. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária,
A classe média não é nossa amiga, diz aqui o senhor Engels, grande parceiro de Marx no socialismo científico no século XIX. Rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos. Mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir, não convencer, persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Aqui é questão dialética da classe média, dos burgueses, os pequenos burgueses e os operários, os pobres. Mas seus atos desmentem suas palavras. Frederick Engels, em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. São Paulo, editora Boitempo, 2010. Bom, vamos lá. Engels está aqui chamando a atenção da gente para o seguinte: senhores trabalhadores, senhores operários, não se deixem ludibriar pela burguesia, nem mesmo pela pequena burguesia. Ela diz ser sua amiga, mas não é. Vamos pensar aqui. Numa situação, em um pleito político, um pleito eleitoral, como tivemos agora no Brasil em 2022, o burguês não vai votar com os pobres, ele vota com os ricos, ele vota pelos ricos, ele vota no candidato que representa, sobretudo, os interesses da burguesia. É claro que isso hoje é mais complexo para nós, mas nós podemos perceber, né, quem representa em maior monta os interesses da burguesia ou o interesse da classe trabalhadora. Então, aqui o Engels diz: não nos deixemos enganar. Os burgueses podem dizer que querem trabalhar e montar uma sociedade para o teu bem, mas no fundo não é. O burguês quer o seu próprio bem. É o que o Engels aqui nos adverte. Bom, então vamos lá. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao quê? Letra A, ao conceito de luta de classes. É isso, simples. Essa questão é bastante fácil, digamos assim, né? Pelo menos para mim pareceu. Engels nos chama atenção para a questão do conceito de luta de classes. O burguês, diz ele no texto, não é amigo do operário. O burguês quer, em última instância, explorar o operário. Isso é fundamental na luta de classes. É uma questão dialética que vem de Hegel, que influencia a filosofia de Marx e de Engels. Resposta correta, então, conceito de luta de classes. Letra B, alicerce da ideia de mais-valia. Gente, olha só, a mais-valia é um conceito marxista, é um conceito de Engels, porém, não está aqui no enunciado em momento nenhum, tá? A mais-valia é o trabalho efetuado e não pago, que o trabalhador, o operário, executou e não recebeu. É o que Marx chama de roubo, trabalho não remunerado, quando o trabalhador é explorado pelo seu senhor, pelo seu patrão. Fundamentos do método científico. A filosofia de Marx tem um método que é científico, mas aqui isso não está na questão. Aqui o conceito é a luta de classes. D, paradigmas do processo indagativo. Não é aqui a questão que se coloca, tá bom? Ele está te exortando a entender que operários e burgueses não têm o mesmo fim, o mesmo telos, o mesmo objetivo. Domínios do fetichismo da mercadoria. Não é isso também, tá? O fetichismo da mercadoria tem a ver com o prazer do consumo, o fetiche, que seduz o trabalhador, que aliena também o trabalhador. Não é isso que está aqui em questão. A opção correta aqui é o conceito de luta de classes. Questão número 5, letra A. Vamos lá, não para não, mais uma. A sexta questão agora é o velho e bom Descartes, que é muito recorrente na prova do Enem. Eu creio que, como nessa caiu Descartes,
na prova do Enem desse ano, deverá cair para vocês alguma coisa sobre filosofia moderna, Descartes é o moderno, discutindo talvez racionalismo, empirismo. O Descartes é um racionalista, ele é o grande sistematizador do racionalismo no mundo moderno. Vamos lá. A filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco, a física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral, entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências e é o último grau da sabedoria. René Descartes, Princípios da Filosofia. Descartes é o grande pensador da filosofia moderna no que diz respeito ao racionalismo. Aqui ele quer mostrar o seu método de montar uma base para a fundamentação do conhecimento, que ele compara de maneira analógica com uma árvore, que a gente vê aqui, né? A metafísica como raiz, o tronco, a física, e os ramos são os troncos, né? São as outras ciências que vão se juntar para montar o corpo do pensamento. Descartes é muito claro quando fala: quando eu olho o todo, isso é o método cartesiano, o todo me confunde. Para que eu possa compreender o meu objeto de estudos, eu devo dividi-lo em várias pequenas partes. Então vamos lá. Essa construção alegórica, lógica de Descartes, acerca da condição epistemológica, ou seja, da teoria do conhecimento da filosofia, tem como objetivo o que, segundo o bom e velho Descartes? Sustentar a unidade essencial do conhecimento. É isso. Ele quer, se eu quero montar um edifício, diz Descartes, eu tenho que começar pelo quê? Pelo alicerce. Se o alicerce não é bom, eu não vou ter uma boa construção. Se a base da sua construção não está bem fundamentada, o prédio vai cair, vai ruir. Então, eu tenho que ter uma unidade essencial na construção epistemológica, ou seja, na condição da construção do conhecimento, que ele compara aqui a metafísica, a física e as outras ciências que saem desse ramo da construção dessa árvore. É bonita a alegoria de Descartes. É necessário fundamentar uma unidade essencial no conhecimento. Descartes vai dizer: quando eu olho o todo me confunde. Eu tenho que estudar o objeto de estudos parte a parte e depois juntar as partes para aí sim conhecer o todo e formar o quê? Uma unidade sustentável do conhecimento. Ele é o homem da razão. Sua filosofia é racional. Isso é fundamento da razão cartesiana. Vamos lá. Letra B. Refutar o elemento fundamental das crenças. Atenção, Descartes, aqui é bom conhecer um pouco a vida do filósofo. Descartes é católico e ele diz: não abro mão do meu cristianismo católico. Então, ele não quer fundamentar, não quer refutar, desculpa, ele não quer refutar o elemento fundamental das crenças. Letra C. Impulsionar o pensamento especulativo. Não, ele quer organizar um pensamento racional. Não quer impulsionar a especulação pela especulação. Letra D. Recepcionar o método experimental. Atenção, experimental é elemento da filosofia empirista, que experimenta, que testa, que passa pelos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. Não é isso que o Descartes quer nos apresentar. Ele não é um empirista, ele é racionalista. Então, fazendo uma questão da prova do Enem ou de qualquer outro concurso em que se fala de um filósofo racionalista, ele só pode refutar ali o empirismo. Então, não pode ser a letra D de forma alguma. Incentivar a suspensão dos juízos. Isso é coisa dos céticos. O cético
Aquele que duvida suspende o juízo. Mas aí você pode me colocar, professor, o Descartes usou o método dos céticos. Sim, a princípio. Mas ele usa o método dos céticos para refutar qualquer dúvida. Ele quer chegar a uma verdade objetiva. Portanto, se ele quer chegar a uma verdade objetiva, o Descartes não é o cético. O cético fica na dúvida e na investigação. Não pode ser a letra E de maneira nenhuma. Opção correta, letra A. Sustentar a unidade essencial do conhecimento, a partir da razão. Vamos, então, à última questão, não foram poucas, tá? Da prova do Enem do ano passado, questão 87 da prova azul. É o bom e velho Nietzsche, tão amado por muitos de vocês, por muitos dos meus alunos. Minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é o amor fati. Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Isso é a definição simples aqui do amor fati, segundo Nietzsche. O amor fati do Nietzsche, basicamente, seria aprender a viver, aceitar de maneira integral da vida aquilo que diz respeito ao destino humano. Nietzsche é um filólogo que viveu no século XIX. Nietzsche, então, entende e valoriza o amor fati, né? O aprender a viver. O amor do destino. Mesmo que o destino não seja correspondido, eu devo aceitá-lo. Tá? Nietzsche é um filósofo do século XX, ele é um nihilista, ele tem descrença em muitas coisas da cultura ocidental, da tradição cristã, mas ele acredita que é possível resolver o problema do homem com o super-homem. Um homem que nega esse modelo da tradição da cultura ocidental, sobretudo a tradição cristã. Nietzsche não gosta dos cristãos, mas respeita muito Jesus Cristo. O problema do cristianismo para Nietzsche são os cristãos, não a figura de Jesus Cristo em si. Vamos lá. Essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã, que, letra A, combate as práticas sociais de cunho afetivo. Gente, o cristianismo, comando da questão, não combate as práticas sociais de cunho afetivo. Eu devo amar. Amar, inclusive, quem me faz o mal. Isso é fundamental para o cristianismo. Católico, isso é essencial. Letra B. Impede o avanço científico no contexto moderno. Não. O cristianismo não nega necessariamente a ciência, o avanço científico. Mas é claro que há um debate entre a religião e a ciência, mas não há uma negação do avanço científico, simplesmente. Letra C. Associa os cultos pagãos à sacralização da natureza. Não é isso o que faz a crítica do Nietzsche ao cristianismo, tá bom? Não é isso aqui. Associar os cultos pagãos à sacralização da natureza. O cristianismo não vai ser animista, a colocar alma e adorar a todas as coisas. No cristianismo se adora a Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá. Condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. Não. Os cristãos que curtem filosofia, que amam filosofia, gostam de Sócrates, Platão, Aristóteles, dos clássicos, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, como não? E aí o que nos sobra? O problema, então, a crítica do Nietzsche ao cristianismo porque ele consagra a realização humana no campo do transcendental. É o homem que busca a salvação, que busca o transcendente, num mundo que não é esse mundo. Um mundo que para Nietzsche não existe. É o homem que busca uma salvação, que busca a salvação no mundo transcendental, além do mundo material. E o homem, esperando isso,
ele acaba também ficando alheio aos problemas da sua realidade. Então, a crítica de Nietzsche está na letra E, consagração à realização humana ao campo transcendental. Muito bom, meus amados. Essas foram as questões que nós fizemos da prova do Enem do ano passado, aqui o nosso gabarito. Então, passaram por nós aqui, né? Deleuze, Guattari, Engels, Nietzsche, Descartes, Herbert Marcuse e aqui o Descartes. Muito obrigado a todos e todas. Não esqueça, deixe o seu like e boa prova do Enem para vocês. No sábado, recomendo que relaxem. Estudem antes, mas no sábado, dê a sua boa relaxada. Tudo de bom para vocês, boa prova, um grande abraço, paz e bem, e até a nossa próxima videoaula em Aprendendo a Filosofar. Tchau, tchau.